Bem, voltamos. A Marici Vogel, nossa convidada de agora. A Marici é astróloga, numeróloga, das mais conceituadas no Brasil. Eu estava dizendo para a Carol Bittencourt, estava dizendo para a Maria Cândida, que nós temos muito prazer em recebê-la. Um dos perigos da televisão com essa história de astrologia e de numerologia é a banalização da história. Então, razão pela qual nós bem sabemos o quanto a Marici é respeitada nessa área e rejeitamos a banalização. Porque depois que a Marici começou a aparecer aqui, começaram a pipocar quadros e mais quadros, e o que a gente vê, infelizmente, é uma banalização dessa história. Marici é uma estudiosa, só está no Brasil porque quer, deveria estar lá no Conselho Maior dos Numerólogos e Astrólogos, não é? E a Marici, ela, na última vez em que aqui esteve, e eu estou impressionado, fico até arrepiado, ela falou sobre esse massacre das crianças que aconteceu no Rio de Janeiro, fez uma referência e nosso e-mail bombou, no Twitter também muitas pessoas se comunicaram, a Reca ficou muito exausta de atender telefonemas, porque você fez uma referência muito clara que esse massacre, não específico, mas que algo ia acontecer com crianças. Você lembra disso, Carol? Lembro. Nós estávamos juntos aqui. Ela falou que era até... Eu estava assistindo. Você estava assistindo. Qual que era o planeta mesmo, Marici? Eu não lembro que nós regia... estamos sendo regidos por Mercúrio, e Mercúrio rege a adolescência, também as escolas de ensino fundamental. E eu disse que as escolas e os adolescentes estariam em relevo esse ano. Eis que acontece esse massacre no dia 7 de abril, e foi justamente o alvo, foram crianças de 12 e 13 anos, que é o início da adolescência. Mas isso é antevisão? Isso é astrologia? Isso é numerologia? Ou é um mix de tudo isso? Não, isto é astrologia pura, porque Mercúrio rege a adolescência, Mercúrio rege o ensino fundamental, então está em relevo, quer dizer, de uma maneira que nos surpreendeu, porque um massacre que nunca aconteceu no Brasil. Mas, de qualquer maneira, houve esse destaque numa escola no Brasil. Aliás, um destaque mundial, né? Então, quer dizer que pode haver mais casos como esses pelo mundo, por exemplo? Com certeza, porque aí a gente entra num outro planeta que nós estamos agora, entramos no dia 4 de abril, Netuno está em Peixes. E Netuno rege uma série de coisas, mas rege a loucura. Então, nós vamos ter pessoas loucas espalhadas pelo mundo, assim como aconteceu na Holanda, uma pessoa saiu atirando. Isso vai acontecer com mais frequência. Oh, meu Deus! E podemos prevenir isso? Abrir os olhos, pelo menos? Com certeza. Se você achar uma pessoa meio suspeita, né, o comportamento de uma pessoa que é meio sinistro, tem que ficar de olho. Rezar para o anjo da guarda não piscar. Com certeza. Não é? Olha, mas o assunto não é esse hoje. Alguém quer falar mais uma coisa disso? Pode falar, Não, é que eu Carol. estava relembrando que na vez passada ela até falou do terremoto, mas como aconteceu antes, até, na verdade, acho que dentro do programa ele foi cortado a parte do terremoto. Ela falou que ia acontecer muitos terremotos durante este ano e aconteceu daí o terremoto no Japão, né? Eu lembro que eu falei que até a topografia Sim, ia das ser águas, mudada, que eram, exatamente. assim, as águas, enfim, estavam dominando Exato. o mundo, enfim. Olha, mas o assunto de hoje, eu vou ler essa notícia, tem a ver com astrologia. Após o terremoto e o tsunami, o Ministério de Saúde do Japão pediu às engarrafadoras de água de todo o país que suspendam o uso de águas fluviais para evitar contaminação pelos resíduos radioativos da central de Fukushima, Tóquio. E diversos municípios próximos detectaram um nível de iodo radioativo na água de torneira superior ao limite recomendado para os bebês. Então, essa é a última notícia, não é? Do que aconteceu lá, porque alimentos como peixes e frutos do mar estão severamente ameaçados de contaminação. E eu queria saber o que foi que você viu, o que a astrologia tem a ver com isso aqui, que é o nosso assunto de hoje, Marici, a contaminação das águas. Então, como Netuno é o senhor dos mares, ele é o rei dos mares, ele rege tudo que está
no fundo do mar. Vamos falar do lado positivo, depois a gente fala do lado negativo. O lado positivo é o seguinte, nós vamos descobrir novas riquezas no fundo do mar. O mar, você sabe que não tem limites. Você olha o mar, você não consegue ver o fim do mar. Então, esse é um momento também de nós tomarmos cuidado com as pessoas, porque colocar limites no outro fica mais difícil. Netuno também tem a ver com decepções, desilusões, porque os líderes, tanto de países como líderes de empresas, vão nos decepcionar. E o que acontece? Netuno é o grande solvente, ele dissolve, então, as estruturas. Ou seja, estruturas financeiras vão ser dissolvidas, estruturas de governo vão ser dissolvidas e nem sempre vão encontrar um novo líder para substituir o líder que sai. Nós precisamos economizar comida, porque alimento, nesses próximos 7 anos, nós vamos ter falta de alimentos no mundo. Então, não devemos desperdiçar alimento. Também eu falo com a água, porque a água vai ser um elemento tão valioso quanto o ouro. Porque essa contaminação que aconteceu vai levar 50 anos para descontaminar. E se conseguir descontaminar. E eu já ouvi falar até que o leite nos Estados Unidos está com uma radiação. Entendi. Mas por e no causa Brasil? desse terremoto Por do Japão? causa desse terremoto, porque a coisa tem um impacto global. E a água, você tem que entender que todo ser não passa sem água. Nós nascemos numa placenta que tem água. O primeiro alimento que nós temos é o leite, que é líquido. Então, precisamos prestar muita atenção também com os falsos profetas, porque Netuno traz muito lado espiritual. Você vai ouvir falar muito em alma, soul, alma. Eu acho que as pessoas vão procurar também o espaço zen, meditar, fazer yoga, porque o turbilhão que o mundo enfrenta também nos afeta. Então a gente vai querer ficar sozinho de vez em quando, sabe? Outra coisa também, Netuno tem a ver com artes e nós vamos encontrar novas expressões de arte, seja no cinema, na fotografia, na música. E também, eu estou tentando falar o máximo que eu consigo, Netuno tem a ver com contágio e epidemias. Então, a água, ela pode contagiar o globo. Então, tudo que está acontecendo com relação à água já era esperado? Já era esperado. Por causa de Netuno. Que rege o mar. E o Netuno entrou na nossa vida a partir de abril, é isso? 4 de abril, exatamente. Demorou 165 anos para Netuno chegar em Peixes. Certo. E ele fica 14 anos nesse signo, sendo que os primeiros 7 anos são os mais fortes. A gente viu com relação à política, né, você falou de governo sendo dissociados, enfim, governos dissolvidos, né? A gente viu a Líbia, nós vimos o Egito, Tunísia, enfim, nós já estávamos vendo tudo isso acontecendo. Quer dizer que pode acontecer mais tudo isso. Sendo que não se encontra um substituto, um líder substituto de imediato. Então o país fica um caos. Tá, e os alimentos, a gente também vem vendo uma crise dos alimentos no mundo. Sim. E pode piorar. E vai piorar. E Marici, falando de política, e no Brasil, você vê de repente, essa dissolução, não. alguma coisa assim, aqui, um caos? Graças a Deus, o caos não vai acontecer nem no lado político, porque nós temos uma democracia, uma estrutura bem fortalecida, cristalizada, mas a gente tem que começar a economizar água, gente. A água, tomar banho 1 hora não dá mais. Vamos começar a economizar água para as próximas gerações. Não é nem para a gente, é para os nossos netos, bisnetos.